Tu sabe que é engraçado, assim, eu não cravo isso, porque nunca se sabe o que se passa na cabeça da Flor de Lis. Mas pesquisando o passado dela, eu concluí que em algum momento ela tinha boas intenções. Mas aquelas boas intenções que vêm revestido de interesses, assim, que nem sempre são escusos. Vou te dar um exemplo. Ela desde sempre almejava uma carreira religiosa. O sonho dela era ser pastora. Mas ela já tinha uma família religiosa antes? Tinha. A família toda era religiosa. O pai, a mãe, os irmãos. Mas não chegou a ser pastora, essas coisas? Não, porque na década de 80, na década de 90, ali, no auge desse trabalho religioso dela, quer dizer, no auge do trabalho religioso, quando eu acho que ainda era bem intencionado. A Assembleia de Deus, que era onde ela congregava, não ordenava pastoras. Sim. Então, mesmo assim, eles eram tão machistas que eles reservavam para as mulheres, no organograma da igreja, o lugar de esposa do pastor, em que eles tentavam incutir na cabeça dela que era um lugar tão nobre quanto, tipo, cuidar do pastor, cuidar da casa. É de uma primeira dama ali. Exatamente. Só que a Flor de Lis, ela tinha uma ambição maior. Aí ela se juntou com uma outra amiga, que é uma ex-namorada do irmão dela, uma menina que se chama Rose, que também tinha o mesmo sonho que ela, de se tornar pastora. E aí elas juntas, elas meio começam uma jornada, assim, a gente vai virar pastora a qualquer custo, nem que a gente vá para uma outra congregação, nem que a gente funde a nossa própria congregação. Então elas ficavam determinadas nisso. Aí elas começaram a copiar o trabalho da Assembleia de Deus de Jacarezinho, que fazia esse trabalho de recolher crianças. Eles recolhiam. Mas por que eles recolhem crianças? Eles dizem que é um trabalho social, a criança que está... vulnerabilidade ali? Está em situação de vulnerabilidade, está envolvida no Jacarezinho, era uma das favelas mais... ainda uma das favelas mais violentas do Rio de Janeiro, estava em situação de tráfico. Ela ia para o centro do Rio de Janeiro, tinha lá aquelas cracolândia cariocas, ela ia lá, pegava filhos de pessoas... De usuários. Só que elas traziam isso porque com esse trabalho social elas queriam se cacifar para empreender na religião. Sim. Porque quanto mais trabalho social você tem, mais você arrecada financeiramente. Quando nessa toada ali, que ela tá com essa menina aí, com a Rose, que a Rose, eu fiz várias entrevistas com a Rose ajuda muito a entender como é a origem desse trabalho da Flor de Lis. A Rose, o Flávio, que é o filho do meio, ele começou a ficar incomodado com aquela chegada de crianças na casa. Ele começou a ficar com ciúme dos brinquedos, ele começou a ficar com ciúme de ter que dividir o amor dele com a mãe. Aí a mãe, a Flor de Lis, ela já, um menino ali com seus 12, 13 anos, ela começa a falar para ele assim, olha, em vez de tu tá aí com ciúme dos teus irmãozinhos, começa a prestar atenção neles. Tu já viu como aquela menina ali é bonitinha? Ela começa já a oferecer. Meu Deus. E ele era tão ingênuo, o Flávio, tímido, que aí a Flor de Lis, toda vez que chegava uma criança nova, um adolescente novo, ela dava um colchão. Quando não tinha colchão, tinha que dormir no colchão com alguém. Então, geralmente, ela colocava duas meninas para dormirem juntas para evitar que tivesse ali algum tipo de relação sexual. Só que aí, para aplacar o ciúme do Flávio, ela começa a botar a menininha para dormir no colchão com ele. Só que eles são tão ingênuos que eles nem transam, porque eram praticamente... Tem aquele adolescente, que adolescente é assim, né? Ou ele tá com mais pra adulto ou tá mais pra criança. Ou ele tá pegando fogo ou ele tá... Ou ele ainda tá brincando... Ainda tem aquele negócio de nojinho do sexo oposto. Exatamente. Ainda tá lá brincando de carrinho, de bonequinha. E ele ainda tava nessa fase. Tanto que ele fica só andando de mão dada, fica beijando assim, dando bitoquinha na menina, que eram duas crianças ainda. Daí, aí essa menina acaba saindo da casa. Quando ela sai de casa, o Flávio fica triste, sentindo saudade da namoradinha dele. Aí o menino fica tão triste que aí a Flor de Lis chama a amiga para resgatar mais crianças da rua e pede para Rose catar uma menina parecida com aquele pela qual o Flávio tinha se apaixonado.